Uma boa noite e shalom a todos aqueles que me assistem e que posteriormente irão assistir esta mensagem, este ensinamento, este estudo, ou conforme os nossos irmãos judeus messiânicos dizem, este shiur, que significa aula ou estudo. Nós estamos nesta noite com a bênção que o Eterno, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, nos concede, e a oportunidade de estar aqui dando continuidade a esta mensagem, aonde nós estamos falando muitas coisas a respeito de nosso Salvador, Yeshua. O título da mensagem, hoje nós estamos para entrar na parte 4, na parte 4, na quarta parte desta mensagem, Yeshua, o israelita que eu não conhecia. Estamos então aqui fazendo uma comparação entre o personagem que o cristianismo vem ensinando já há mais de 2000 anos, chamado Jesus, que supostamente é o Salvador, Deram uma configuração para ele, deram características e uma identidade própria, moldada ao próprio bel prazer dos líderes cristãos da época, e posteriormente eles foram adaptando através de doutrinas, através de palavras dentro da Bíblia Sagrada, através de traduções tendenciosas aonde se retirou palavras, se acrescentou palavras ou se trocou palavras que não são sinônimas dentro da Bíblia, a fim de apoiar doutrinas que são próprias do catolicismo romano, ou seja, do cristianismo. Então, nós estamos traçando este paralelo aqui nestes dias. Foi falado muitas coisas aqui a respeito disso. Inclusive, nós abrimos esta série de ensinamentos citando 1 Coríntios 11, 3, aonde está escrito, se não me engano a memória, eu acho que é o 3 mesmo, aonde está escrito, fala sobre um outro Mashiach, ou seja, um outro Messias, e um outro Evangelho, que significa Bessorot. Bessorot significa boas novas, boa notícia. Então, o apóstolo Paulo, Shaul Hachalia, ele avisou que isso ia acontecer. Ele falou que lá na sua época já existia falsos Cristo, ou falsos Messias, e que poderiam também anunciar um outro evangelho. Já existia, sim, um outro evangelho. E foi traçado aqui um paralelo através de um acontecimento que ocorreu há tempos atrás na igreja, onde supostamente, ele ali foi o berço do cristianismo, A igreja da Natividade, uma igreja lá do Oriente Médio. Então, ali foi feita uma exposição de pintura onde foi dada a oportunidade para cada artista ele pintar um Jesus conforme a sua cultura, a sua imaginação e o seu querer. Curioso. Eu vou entrar aqui numa parte histórica antes da gente prosseguir. Eu aprendi isso dentro de uma sala de aula, no primeiro ano do segundo grau, no ano de 2003 que eu aprendi isso. Eu aprendi com uma professora de onde veio, uma professora de história, de onde veio a pintura famosa dos quadros que o Brasil e muitas partes aí do mundo conhece de Jesus, que é aquele personagem de olho azul, cabelo longo, loiro, com um manto branco e uma faixa vermelha.
E ela falou, né, de onde veio quem pintou. Ela falou o seguinte, olha, esta imagem que todos têm de Jesus, ela não está correta. Porque Jesus ele era um israelita, ele era um judeu. E todos os judeus daquelas épocas, principalmente, um israelita nato, nascido ali naquela região, ele, naquelas épocas, ele tem sua pele morena, barba bem grande, bem cheia, e o cabelo mais curto, e geralmente crespo e mais grosso, e vamos dizer assim, não é um cabelo loiro, né? É um cabelo mais castanho, preto, castanho escuro, enfim. Essa condiz com a característica de um israelita, principalmente das épocas dele. E ela falou o seguinte, olha, o Jesus que nós conhecemos nas pinturas aqui no Brasil, esse de olho verde, de olho azul, de cabelo, né, loiro e tal, que está nos quadros, ele foi pintado por um europeu, Leonardo da Vinci. Ela contou ali, foi ensinado, né, através dos livros, sobre um episódio onde Leonardo da Vinci, que era um pintor, foi um pintor muito famoso, né, ele foi participar de uma peça teatral, onde estava sendo encenado ali uma peça entre Jesus e os seus apóstolos. E ele viu aquele personagem que estava interpretando o papel de Jesus e ele ficou impressionado com a formosura daquele homem e com o impacto que a imagem dele causou nele ali naquele teatro. E ele propôs para ele, olha, você permite que eu pinte você assim, caracterizado como Jesus? E ele topou, né? Não, tudo bem, ok. E assim, meu irmão, ele pintou um Jesus conforme a imagem de um europeu, de um personagem que estava interpretando o papel de Jesus ali naquelas épocas e disseminou essa imagem pelo mundo inteiro. Disseminou esta imagem, a imagem de um Jesus loiro, né? De um Jesus de cabelo grande, de um Jesus de uma túnica branca e uma faixa vermelha, típica das vestimentas romanas. E isso se disseminou. E é essa imagem que eu e você tem. E é esta imagem que o cristianismo difundiu no mundo. Então, o Yeshua, porque este é o verdadeiro nome dele, é um, e o personagem Jesus, pintado pelo cristão, é outro. Ele tem uma outra identidade, diferente daquela que nós podemos encontrar dentro da fé original, da cultura hebraica e também, irmãos, da interpretação literal da Bíblia dentro da língua mãe. Qual é a língua mãe? O hebraico e também o aramaico. Yeshua era um judeu falante de um idioma semita, de idiomas semita. Ele falava hebraico e aramaico. E ele não tinha absolutamente nada a ver com o grego. Nem em relação ao costume e muito menos em relação à língua. Ele nunca falou o grego. Nem os seus apóstolos falaram. Provavelmente, dentre os Talmidim, os Shaliach, ou os emissários, o único falante da língua grega era o poliglota Shaul Hashalia, ou seja, o apóstolo Paulo. E também Lucas, né, que era de origem grega, juntamente também com Timóteo, mas Timóteo não fazia parte do grupo dos 12, né? E Lucas também não. Posteriormente, ele foi adentrando, né, e ganhou o título de apóstolo, mas ele não fazia parte dos 12 iniciais. Então, Yeshua é um personagem israelita, judeu,
um personagem falante de língua semita, hebraico e aramaico. Muito diferente do personagem pintado pelo cristianismo e disseminado como um não praticante da lei, que quebrou a lei e que efetuou a graça. Enfim, nós vamos discorrer nesse assunto. Estou usando aqui o livro base destes ensinamentos, que eu quero dar crédito aqui, citar o autor da fonte, que é o nosso Rosh Tzadok Ben Derer, que escreveu a obra Judaísmo Nazareno, O Caminho de Yeshua e os seus Talmidim. Aqui, precisamente, na página 13, inicia este ensinamento, aonde ele faz essa comparação, e este livro é um livro magnífico, especial. Aqueles que tiverem condições de adquirir, adquira. Fazendo isso, você estará ajudando um orfanato, pois todo o recurso deste livro, ele é destinado à ajuda de um orfanato. Louvado seja o Eterno por isso. Eu já tenho o meu e já fiz então a minha colaboração com este orfanato. Convido você também a fazer a sua colaboração e a adquirir esta obra fantástica, que não pode faltar na biblioteca de nenhum estudioso das Sagradas Escrituras. Vamos continuar aqui aonde a gente parou. Não obstante, o Jesus cristão não corresponde ao verdadeiro Salvador da humanidade. Então é o que eu já estava falando para você, palavras de Tzadok Ben Derer, neste livro. Jesus foi judeu e o Salvador do mundo é o Messias de Israel. Então olha bem, né? Aqui ele vai enfatizando essa verdade. Um outro ponto importante. Em primeiro lugar, como judeu, falante de hebraico e aramaico, Jesus não podia se chamar Jesus. Por quê? Como assim? Vamos falar. Por que ele não podia se chamar Jesus? Olha bem, tanto em hebraico quanto em aramaico, não existe a letra J. Irmão, isso é uma verdade que você precisa saber. E que o seu pastor, o seu padre nunca vai te falar. Sabe por quê? Porque ele não conhece essa verdade. A letra J, meu irmão, ouvinte, participante deste ensinamento, ela é uma letra relativamente nova e que entrou dentro do nosso vocabulário em 1500. Então, essa letra, ela tem pouco mais de 500 anos que ela foi criada, que ela veio parar no nosso alfabeto bem mais tardiamente ainda. Então, na época que Yeshua esteve aqui neste mundo, e os seus Talmidim também, na época em que a Bíblia foi escrita, não existia e ainda não existe nenhuma letra dentro do alfabeto hebraico ou aramaico que faça o som da letra J, né? Não existe. A única letra que parece um pouquinho, mas mesmo assim não tem nada a ver, é uma letra chamada Gimel. Essa letra ela faz o som de Gagegi Gogu e não de Jajeji Joju. Então não tem nada a ver a letra J com o alfabeto hebraico. Não existe. Então não existe a possibilidade de nenhum nome começado com J dentro da Bíblia ser nomes reais, verdadeiros e fidedignos aos originais. Eles estão todos errados. Jerusalém, Jeroboão, Jeremias, João, José, esses nomes estão todos errados, bem como quase todos. 99% destes nomes sofreram alterações e veio parar no nosso português com várias deformações em relação ao original. E outra coisa que eu já vou falar aqui,
nome não se traduz. Eu me chamo Rodrigo. Aonde eu for neste planeta, como que eu devo chamar? Rodrigo. Aonde eu chegar, todos deverão me chamar assim. Né? Embora às vezes determinadas culturas vão tentar falar meu nome, vai sair um som diferente, mas ele tem que se manter fiel a este caractere. Né? Ele tem que manter fiel a esta fonética, embora mude os caracteres. Porque os caracteres hebraico, aramaico, árabe, japonês, chinês são diferentes, né, dos nossos aqui no nosso português. Mas a fonética, né, a expressão vocal deve continuar a mesma, Rodrigo. Então, da mesma forma, você que chama José, Antônio, então, você vai chamar assim lá fora, né? Pode ter uma mudança em relação à pronúncia, mas o nome não se traduz, ele continua o mesmo. Então, não existe a letra J dentro do alfabeto hebraico. Isso é interessante você saber disso. Tanto em hebraico quanto em aramaico não existe a letra J. Por conseguinte, não existiu um homem chamado Jesus, e sim Yeshua. O nome Yeshua é um nome, meu querido e amado irmão, comum lá para eles. É como José aqui para nós na nossa cultura. Lá não existiu apenas este Yeshua. Existiu vários personagens lá no passado com este nome. Né? Inclusive, Yeshua, ele tem suas raízes no nome Yehoshua, que significa Josué, no nome de Josué. Né? O nome de Josué, ele é a raiz do nome Yeshua. Ele é a raiz, ele contém a raiz do nome Yeshua. Foi deste nome, Josué, que veio mais tarde, né, o nome Yeshua, que significa salvação, ou salvação de Deus, ou o Salvador. Então, meus queridos, em primeiro lugar, nós enfatizamos isso. Alterou-se o nome do Salvador de Yeshua para Jesus, para que houvesse o rompimento de todos os seus traços judaicos. É bom nós entender isso. Quem criou o cristianismo quis apagar todo o traço de judaicidade do Salvador. Pegou o personagem real, hebreu, israelita, de nome hebreu, e quis esconder tudo isso e apresentá-lo com um nome diferente, características diferentes em relação à sua fé, sua cultura, até mesmo seu modo de vestir, seu modo de se comportar, e deu a este personagem uma conduta diferente da conduta de um judeu. Por quê que eu digo isso? O judeu, ele é fiel à lei, ele é fiel à Torá. Ele tem como prioridade máxima obedecer os ensinamentos que o Pai deu a Moisés, através ali do Sinai, para que a nação de Israel vivesse segundo os moldes daquela doutrina, daquele ensinamento, daquelas instruções, porque a palavra Torá, ela foi traduzida erroneamente como lei. Não tem nada a ver Torá com lei. Torá significa instrução e ensino. A Torá são os parâmetros do Eterno para o seu povo, para o povo de Israel, para o povo eleito e escolhido, do qual Yeshua, Jesus, ele é um. Ele foi um. Ele veio deles. Entendeu? Então, deram o nome Jesus para ele, para camuflar a sua verdadeira identidade. Né?
É como, por exemplo, um personagem que vem dos países de língua espanhola, mexicana, enfim. Esse pessoal chega aqui, né? E lá ele é chamado de Mateo. Mateo. Né? Aqui ele ganha um outro nome aportuguesado que faz este nome, né? Mateo. Ele perder a sua característica. Por exemplo, pode se chamar de Mateus, né? Que é a pronúncia, é o mesmo nome, só que com a pronúncia um pouco diferente. Mas quando se fala Mateo, aquele é o Mateo, né? Você já pensa logo em uma pessoa dessa cultura, né? Dessa nacionalidade. Assim como também, por exemplo, um nome ainda mais, vamos dizer assim, difícil, que é os nomes japoneses, chineses, né? Chega aqui, então, se a pessoa der um nome diferente, faz com que a identidade da pessoa seja perdida. O japonês, ao chegar aqui, né, ele vai ter um nome deles lá, né? O chinês, o Nakashi, o Nakata, o Takayama, né, que é o nome de um pastor muito conhecido, né, deputado também, enfim. Então, se esses personagens chegam aqui com esse nome, né, o nome de origem, fala, como que é o seu nome? Meu nome é Takayama, meu nome é Takanashi. Você já pensa, esse sujeito é um chinês, né? Esse sujeito é um japonês, enfim, de cara, né? E também tem a cultura, os traços físicos, né? Não precisa nem de falar o nome. Só da gente olhar, a gente sabe que dá origem da pessoa. Então, mas se a pessoa chega aqui com este nome e pergunta-se para ela, como que você se chama? Não, eu me chamo Ricardo, né? Você não vai vincular de forma nenhuma, por causa do nome, essa pessoa a sua verdadeira cultura e identidade. Por quê? Porque Ricardo não tem nada a ver com um nome chinês ou japonês, né? Não tem nada a ver. Então, meus queridos, Jesus foi uma criação de Roma, com objetivo, eu não falo o personagem, a identidade que deram ao personagem que se chamava Yeshua, com o objetivo de que todos aqueles que viessem a conhecê-lo posteriormente, viessem a conhecê-lo com uma configuração diferenciada da original. Não queriam que você, nós, viéssemos a conhecer o verdadeiro Yeshua israelita, judeu, guardador da Torá. Sabe por quê? Antissemitismo. Esta é a pura verdade, né? O antissemitismo sempre existiu. Antes dele e também depois dele, sempre houve e nós sabemos que sempre haverá o antissemitismo. Então, quem criou o cristianismo que você acha que foi Yeshua ou Jesus? Não foi. Foram os pais da igreja com o aval, o apoio de um imperador que supostamente se converteu ao cristianismo, chamado Flávios Constantinos Valério, um oportunista que viu a oportunidade de fazer um sincretismo religioso político grande e moldar o império, crescer, desenvolver um império em cima deste padrão religioso político. Por isso, então, criou-se a Igreja Católica Apostólica Romana, aonde o imperador supostamente se converte ao cristianismo, não se converteu nada. Constantino foi, antes deste episódio, um sacerdote
do deus Mitra, do paganismo romano, e continuou posteriormente, mesmo se tornando, entre aspas, um cristão, ele continuou sendo sacerdote do deus Mitra. Os adoradores do deus Sol, lá daquelas épocas. Então, meus queridos, não existe a possibilidade dele se chamar Jesus por causa da letra J. Como que um anjo vai chegar diante de uma judia, Miriam, e de um judeu chamado Yosef, José? E como que este anjo vai falar para eles assim, olha, vocês vão colocar um nome neste personagem que vai nascer, que ele é o Messias, vocês vão colocar o nome dele de Jesus, sendo que eles nunca ouviram falar este nome. E este nome não tinha nada a ver com a sua cultura. Este anjo precisava ser claro e estar de acordo com a cultura daqueles dois, né? E com a cultura que ele iria nascer. Então, não existe isso. Séculos mais tarde, mais de 1500 anos mais tarde, é que esta letra J, ela foi criada. Então, J-E-S-U-S, esquece isso, meu irmão. Esquece. O nome do Salvador é um nome hebraico. Ele é transliterado como Yeshua. Mas ele é composto por 4 letras do alfabeto hebraico, que é da direita para a esquerda. Yud, Shin, Vav, Ain. E para se transliterar este nome, porque nós podemos transliterar, mas nós não temos condição de traduzir o nome, nós não podemos traduzir o nome, dá o significado dele sim, mas não tem como mudar para outro nome. Ao se transliterar, pegar as letras hebraicas e fazer ela se transformar em letras, né, sem perder a fonética do nosso alfabeto que nós usamos, né, o A, E, I, O, U, A, B, C, D, E, enfim, vai sair Yeshua, nunca Jesus. É impossível, não tem como. Isso aí são palavras dos especialistas na língua, não é eu que estou falando. São palavras de estudiosos e acadêmicos, hebraístas, linguistas. Então, não existe esta possibilidade dele se chamar Jesus. Continuando. Na cultura semita, o nome indica o caráter da pessoa. Daí, apagar o nome Yeshua equivale a destruir o seu caráter israelita, e foi o que eles fizeram. Possibilitando a criação de um novo Salvador com uma nova identidade, com um novo caráter. E é isso que fizeram ao criar este nome e ao elaborar uma teologia sistemática em cima deste nome, deste personagem, criado segundo o bel prazer dos pais da igreja, né, onde ele recebeu o nome de Jesus e o seu verdadeiro nome, com todo o caráter, com toda a identidade, com todos os traços de um judeu, de um israelita, de um hebreu, ele foi camuflado. Foi escondido, sufocado, é igual aquela sujeira que você vai varrendo da casa, mas ao invés de pegar uma pazinha, jogar na pazinha, tirar e jogar lá no lixo, mas você joga para debaixo do tapete e você acha que está tudo limpo, lindo, bonito, mas lá debaixo do tapete está lá escondido. Assim eles fizeram. Jogaram muita coisa por debaixo do tapete que eu e você hoje tem a oportunidade, através de um ensino como esse e de um livro como esse aqui, de descobrir. Portanto, não tenha preguiça. Assista, compartilhe essa live com outras pessoas, compra este livro, busca informação e vamos tirar a sujeira debaixo do tapete. Vamos conhecer o verdadeiro lado do nosso Salvador,
que chamaram-no, deram a ele o nome de Jesus, mas que não se chama Jesus, que tem um caráter diferente. Jesus, segundo o cristianismo, irmão, ele quebrou a lei, aonde já se viu o Filho de Deus quebrar, desfazer, abolir as leis do Pai, aonde já se viu Yeshua, o Filho primogênito do Deus vivo, unigênito do Deus vivo, aquele que é chamado pelas Escrituras aqui dentro da Brit Hadashah, em Colossenses, por Paulo, de o primogênito da criação de Deus. Como que o primogênito da criação, ele foi criado. Como que alguém que foi criado por um Deus tão poderoso e único, como que este alguém vai quebrar e desfazer das leis, ensinamentos e da ordem natural das coisas estabelecida pelo próprio Pai? De maneira nenhuma Yeshua fez isso. Mas segundo o cristianismo ele fez. Segundo o cristianismo ele aboliu a lei na cruz e estabeleceu no lugar da lei, né, no lugar dos ensinos que o Pai deu, que são eternos. Né? O que você entende quando você estuda esta palavra eterna? Ela precisa ser entendida na sua plenitude. Porque ao ler a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses 5 livros, compõem a Torá. Então, dentro da Torá, esses 5 livros, nós encontramos inúmeros textos aonde fala que a lei do Senhor é eterna. Os estatutos do Senhor são perpétuos. Que a Torá, ela é uma instrução eterna do Pai para a humanidade, para Israel, e através da Israel para se estender também a toda a humanidade. Então, como que algo que foi criado pelo Pai, entregue lá no Sinai, que já existia lá na dimensão superior, onde vive o Eterno, uma hoste incontáveis de anjos, e aonde também já existia, né? Já existia Yeshua. Ele já estava lá, ele em um determinado momento da criação, ninguém nunca vai saber isso. Ele foi criado pelo Pai, criado pelo o Todo-Poderoso e passou a existir junto com ele e uma gama, uma hoste de anjos criados pelo Eterno nesta dimensão que nós ainda não conhecemos, mas que a Bíblia diz que existe. Então, meus queridos, deram para ele um caráter diferente, esconderam o seu verdadeiro caráter. Jesus, segundo o cristianismo, é um personagem falante de grego, né? Um personagem com traços grego-romano. Criou uma organização chamada igreja. Né? Jesus não criou nada, irmão. Jesus praticou e ensinou a praticar o que já existia. E o que já existia uma norma de fé, uma conduta de fé, uma cultura religiosa e que foi estabelecida pelo próprio Pai. É lógico que essa cultura, né? Que esta fé, esta religião, ela ganhou algumas pitadas, né, do homem, vamos dizer assim, da conduta do homem, porque o judaísmo é uma religião estabelecida pelo próprio Eterno, porém, né, os rabinos, com o passar dos anos, foram acrescentando regras, liturgias, conceitos, enfim. Mas, né, o que puramente foi entregue pelo Eterno para ser vivido, a Torá, ela é algo judaico. E Yeshua viveu segundo esta norma. Né? Agora, o cristianismo cria um Jesus que quebra a Torá e que estipula uma graça
que não te exige e que se nada de você e que te exime de praticar, de obedecer os ensinamentos da Torá. Este Jesus criado pelo cristianismo, ele não ensina as leis para ninguém, não ensina a cumprir as festas, guardar as festas que está em Levítico 23. As 9 festas, né, que existem no povo judeu, entre o povo judeu, que ele próprio lá no passado praticou, seus apóstolos praticaram, os talmidim, discípulos, alunos dele, praticaram. Então, o cristão de hoje não sabe o que significa essas festas. Mas este Jesus, né, ele estabeleceu dentro do cristianismo outras festas. Mas quais outras festas? Né? Por exemplo, a Páscoa com chocolatinho, coelhinho, o Natal com Papai Noel, com bola de Natal, com árvore, um Réveillon, uma passagem, mudança de ano, sendo que até o calendário judaico, hebraico, foi deixado para trás, foi criado um calendário, né? Dentro aí de uma configuração cristã, o calendário gregoriano, feito por um papa, chamado Papa Gregório, né? Foi criado pelo cristianismo isso. E nós, aqui no Ocidente, no Brasil, no Ocidente, nos países ocidentais, vivemos de acordo com este calendário. Você que está aí, você acha que nós estamos em 2024, 2023, pulando para 2024? De forma nenhuma. Nós estamos quase completando 6.000 anos desde que o primeiro calendário foi criado e o primeiro hebreu, da parte do Eterno, recebeu a ordem de anotar os tempos, os dias, os meses, o ano, até o dia do nascimento dele, né? Porque foi no nascimento dele, a partir do nascimento dele, que houve a mudança do calendário, não a mando de Deus, mas a mando de um Papa. Nós não estamos em 2024. Nós estamos caminhando para quase 6.000 anos. E você não sabia disso. Continuando. Olha que interessante. Então, daí apagaram o nome Yeshua, que vale a destruir o caráter israelita, possibilitando a criação de um novo Salvador moldado segundo a teologia cristã, né, católica e evangélica. Infelizmente, você que é evangélico que está aqui me assistindo, queira você aceitar o que eu vou falar ou não, você é herança do catolicismo. A doutrina que você segue aí na sua igreja evangélica, seja ela qual for, qual vertente for, ela é herdada da Igreja Católica. Muita coisa mudou? Mudou sim. Algumas coisas se modificaram. Tem algumas doutrinas que o evangélico crê e que o católico não crê. Tem algumas doutrinas que o católico crê e o evangélico abandonou, não crê. Né? Melhorou um pouco as coisas para o evangélico, mas o restante da sua fé, ela é herança. Ela é herança do catolicismo e ambas, Igreja Evangélica e Igreja Católica, se desvincularam da verdadeira fé do Salvador da humanidade, que é a fé hebraica, judaica, israelita. E você não acha, você nem imagina que muitas coisas que você crê, ele, o Salvador, não ensinou. Vou citar só uma aqui para você não assustar. Tem muitas, vou citar só uma. Doutrina da Trindade. Criação de Inácio de Antioquia e Tertuliano. Jesus, Yeshua, não ensinou isso. Os apóstolos não ensinaram crer em uma doutrina trinitariana. Não ensinaram ninguém a crer em Trindade. Os apóstolos e o próprio Yeshua, bem como os profetas antigos, que praticaram a fé baseado nas leis da Torá, nos ensinamentos da Torá, entregue para Moisés lá no Sinai, sempre foram monoteístas puro. E o que é um monoteísta? É aquele indivíduo que crê na existência de um
só Deus. Leia Deuteronômio 6, versos 4, e você vai entender. Né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Essa palavra Echad, que aparece no final deste versículo citado, Deuteronômio 6,4, significa um. Então Deus, ele não é três, ele é um. Ele é um. Então, por exemplo, um grande equívoco que se cometem por crer na Trindade, a forma de batismo. Yeshua ensinou: ide a todas as nações, batizando-os em meu nome. Para o versículo aí, tá? Acabou. Dentro da língua original, da Bíblia, no hebraico original, os manuscritos antigos em hebraico, está escrito: ide e batizai em meu nome, ensinando a todos a guardar o que vos tenho ordenado. E aí para. A Bíblia de Jerusalém mostra claramente, os próprios padres teólogos escreveram lá, que o restante do versículo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, foi um acréscimo da Igreja Católica, com a finalidade de apoiar a doutrina que já existia, criada por Tertuliano, Inácio de Antioquia, da Trindade. Então, essa parte é um acréscimo. A forma de batismo, que o cristianismo, o batismo está errada. Ela não está correta. Yeshua enviou os seus talmidim a batizar, a fazer a imersão em nome dele. Quer uma prova bíblica disso? Procura dentro de Atos dos Apóstolos e dos demais escritos do Novo Testamento, ou da Brit Hadashah, um versículo que está compatível em relação à fórmula de batismo com Mateus 29, 19, e mostra, 28, 19, e mostra para mim que eles seguiram essa forma de batismo. Existe 38 ou 48, não sei, passagens dentro de Atos dos Apóstolos falando do batismo. E nenhuma destas passagens, destes versículos, menciona a expressão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, eu te faço uma pergunta: será que os discípulos de Yeshua estavam desobedecendo a ordem dele? Porque não foi esta a ordem que ele deu de ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o acréscimo da Igreja Católica dentro de Mateus 28, 19? Eles estariam rebeldes, desobedecendo. Mas por que não tem essa citação em Atos? Porque ele não ensinou isso. E eles estavam sendo fiel ao ensino dele de ir batizar em nome dele só. Então eu não vou estender muito, porque é muita coisa. Só isso que eu vou te falar hoje, que Yeshua ensinou e que não está coerente com aquilo que supostamente dizem ser ensinamentos de Jesus, né? Aonde as pessoas ficam confusas, ficam totalmente confusas quando vê alguém como eu falar uma coisa dessa. Por quê? Porque você está acostumado a pegar toda a Bíblia em português e ver isso escrito. Mas os estudiosos judeus que creem que Yeshua é o Messias, todos eles são unânimes em pegar a Bíblia em hebraico e mostrar essas verdades para quem quer conhecer a verdade na sua forma plena. Continuando. Em verdade, Yeshua não veio criar uma nova religião, mas sim para ser o Messias de Israel, ofertando a salvação para todo aquele que nele crê, independente de ser judeu ou gentio. Yeshua não ordenou a criação do cristianismo, mas sim restaurou as bases do judaísmo. Então, irmão, você que vai ouvir, assistir este shiur, Yeshua não criou o cristianismo. Eu volto a te falar mais uma vez, e vou falar mais vezes ainda, todas quanto for necessário. Quem criou o cristianismo foi Inácio de Antioquia, porque a rebelião começou com ele. Ele fazia parte do grupo dos Netzarim, dos Nazarenos, que era assim que os
discípulos eram chamados, né, durante a vida de Yeshua neste mundo, e depois que ele partiu e foi assunto aos céus, eles continuaram sendo chamados de os Netzarim, que significa os nazarenos, os guardadores da Torá. Posteriormente, lá em Atos 11, 26, nós encontramos a Bíblia dizer, e já está vinculada a Inácio de Antioquia. Em Antioquia da Pisídia, cidade dele, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Isso aí foi por volta, irmão, do ano 46, mais ou menos, que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Vocês estão entendendo? Então, muito tempo depois é que eles receberam este título por parte não de Yeshua e não dos próprios Talmidim, dos discípulos, por parte das pessoas que estavam lá em Antioquia e que viram os ensinamentos daquele grupo que seguia o Nazareno. Então eles falaram assim, olha, esse pessoal, esses Netzarim, eles, né, eles são cristãos. O que significa a palavra cristão? É uma palavra grega. Não tem nada a ver com hebraico nem aramaico. Significa pequenos cristos. Parecidos com Cristo. Cristo significa Messias. Então, falando assim, eles estavam identificando as características de Yeshua sendo ensinada e vista naqueles discípulos que pareciam com seu mestre. Então, assim eles foram chamados de cristãos. Inácio de Antioquia aproveitou isso e desenvolveu isso. Quando ele então rebela após falecer Simão e também Tiago, que eram os dirigentes do grupo dos Netzarim daquela época. Depois da partida de Yeshua, eles ficaram como sendo os líderes daquele grupo, daquele movimento. E aí então, Inácio de Antioquia faz então um racha, uma dissensão, uma rebelião e discorda de muitos dos ensinamentos originais que já existia naquele grupo que fora ensinado pelo próprio Yeshua, que veio para reestabelecer as bases do judaísmo, porque foi para isso que Yeshua veio ao mundo, para restabelecer algo que já existia, mas que estava em extrema decadência, devido a ensinamentos de rabinos da época, devido à formalidade da lei, devido o cérebro e o coração da Torá não está fazendo parte, não está funcionando dentro do corpo israelita, judaico-israelita da época. Então ele veio para fazer a funcionalidade, melhorar a funcionalidade deste sistema estabelecido pelo Pai, dentro das bases judaicas. Ele não veio criar uma inovação teológica chamada cristianismo e infiltrar no meio do povo que acreditava e dizer, olha, o judaísmo passou, agora daqui para frente é cristianismo. Não, ele não fez isso. Então Inácio de Antioquia fez isso. Ele fez isso. Então, naquelas épocas, por volta do ano 98, mais posteriormente, é que houve isso. E aí, aquele grupo que era coeso, que guardava o Shabat, que fazia a circuncisão, Brit Milá, que obedecia os ensinamentos da Torá, que guardava o calendário certinho, de acordo com as leis judaicas, o calendário judaico, que obedecia às regras de alimentação da Torá, que seguia os preceitos em relação ao cumprimento das festas, a obediência e a prática das festividades, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach e outras, Festa dos Tabernáculos,
Enfim, outras festas que existiam e ainda existe entre os judeus, o povo de Deus. Então, aquele grupo de Inácio de Antioquia discordou de tudo isso e começou a criar coisas tais como a guarda do sábado agora não é mais necessária e ela agora, o dia santo agora é o domingo. Então, aí que passou, então, as pessoas a cultuar o Eterno ao invés do Shabat no domingo. Criaram a doutrina da Trindade, aquele Deus monoteísta um só, que é único, passou a ser agora um Deus trino. Um Deus que quando convém é um e quando convém é três. Três se fundem em um, igual tem uma canção. E várias canções que diz isso. Né? Errada. Canção errada. Ensino errado. Três se formam em um? Não. De jeito nenhum. Para começo de conversa, o Eterno, ele tem, segundo a lei, os ensinamentos judaicos, 10 sefirot, ou 10 emanações. 10 formas pelas quais ele se manifesta ao mundo. Então, ele não é um Deus trino. Segundo o próprio judaísmo, né? E os ensinamentos judaico, hebraico, dos sábios da antiguidade, o Eterno, ele se manifesta a este mundo por 10, né, manifestações. Então, meus queridos irmãos, o Eterno, ele tem várias emanações, né? Aquilo que emana dele, que parte dele, que representa ele, que demonstra ele. Yeshua é uma emanação dele. O Espírito dele, o Espírito Santo, é uma emanação dele. Então, além destas duas manifestações que vêm por meio da emanação, né, do Filho, e a emanação que vem por meio da Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, ainda tem mais 7, mais 8, né? Emanações ou mais. Vocês estão entendendo? Então, ele não é um Deus trino. Ele é um Deus único que se manifesta não apenas em 3. Ele se manifesta por muitos mais, né, meios. Então, ele não pode se chamar de um Deus trino. Ele é um Deus errado. Errado significa um. Então, meus queridos, vamos voltar aqui. Aqui diz então o autor: quando comecei a buscar a verdade, fui confrontado com esta verdade inegociável. A verdade de que Yeshua e seus discípulos vivenciaram o judaísmo, e aqueles que desejam seguir o Messias devem seguir os mesmos passos. Você já parou para pensar nisso, irmão? Por que nós aqui no Ocidente aprendemos um cristianismo, sendo que o nosso Messias era um judeu? Porque desde criança eu aprendi, né, bem sorrateiramente, que ele nasceu na Judeia, que ele era filho de pais judeus, que ele fez circuncisão e tal, que ele viveu, ele era participante do povo judeu. Mas nunca ninguém me falou essa verdade, que ele era um judeu praticante. Que os discípulos dele também foram judeus praticantes. Agora eu te pergunto, como que um judeu praticante, um israelita, vai ensinar um cristianismo apartado da sua originalidade para os demais, para os outros? É como que, por exemplo, um hindu, como que um hindu, né, um líder hindu, vai ensinar para as pessoas a fé cristã? Não tem como, ele é um hindu. Hinduísmo e cristianismo são duas religiões opostas, não tem nada a ver uma com a outra. Agora, como que um judeu vai ensinar cristianismo, sendo que judaísmo e cristianismo, apesar de serem irmãos, o cristianismo saiu de dentro do judaísmo, como eu já narrei aqui há alguns minutos atrás, mas eles têm as suas grandes diferenças, como que Yeshua, um personagem que era judeu,
israelita, falante de hebraico e aramaico. Como que ele vai ensinar um cristianismo conforme a nossa configuração cristã, a configuração cristã dos dias de hoje? Como que ele vai ensinar isso para as pessoas? Então, o que ele ensinou? Né? Ele ensinou a seguir seus passos. E quais foram os passos dele? Quais os rastros dele? Quais foram as pegadas? Se eu for seguir as pegadas, irmão, eu vou cair dentro do judaísmo. Eu vou cair dentro do judaísmo. Por quê? Como que pode um judeu trilhar um caminho diferente do judaísmo? Não tem como. Então, é impossível eu tentar seguir a Jesus de verdade, a Yeshua e os ensinamentos apostólicos sem conhecer o judaísmo, as suas bases, e sem ser levado para este caminho. É impossível, né? Tornou-se possível com uma nova reconfiguração, a configuração cristã. Então, o que nós devemos fazer? Irmão, este ensinamento desperta a mim, a você, a todos os que vierem a ter contato, a voltar às origens da fé, a resgatar a verdadeira prática de fé de um homem chamado Yeshua, o Filho de Deus, que veio ensinar os seus discípulos, que reuniu diante de si 12 homens, treinou eles e falou: olha, agora vocês vão ensinar isso para o mundo inteiro. E todos aqueles que creem nesta mensagem, que não é diferente da mensagem da Torá, Yeshua é a Torá viva. A Torá veio por meio de pedra, posteriormente Deus ordenou que ela viesse a ser escrita nos pergaminhos de couro e também de papiro do Egito. Mais tarde, posteriormente, depois de a Torá, né? Os ensinos de Deus, a palavra de Deus estar constada nas pedras, tábuas de pedra, nos papiros, nos pergaminhos, ela transformou-se em carne e habitou entre nós. É isso que Yohanan escreveu no capítulo 1 do seu evangelho. E o verbo, a Torá, se fez carne e habitou entre nós. E ele estava se referindo, né, à manifestação de Yeshua no mundo. Deus escolheu e disse: olha, eu vou colocar a minha própria palavra. Agora, não mais em papiro, não mais em pedra, não mais em pergaminho. Eu vou colocar ela dentro de um tabernáculo de carne, chamado corpo, através de uma inseminação miraculosa que eu farei através da concepção virginal de uma jovem chamada Miriam. E ali, então, essa jovem recebe a visita de um anjo que diz: você está grávida, né, e conceberá pelo Espírito, e o nome do teu filho será Yeshua. Então, a Torá, que era pedra, papiro, pergaminho, se faz então carne e habita entre nós. Louvado seja o Eterno por isso. E habita entre nós. Então, a Torá e Yeshua é um só. Não se desvincula Yeshua da Torá, a Torá de Yeshua. Quem desvinculou foi o cristianismo. O cristianismo desvinculou mesmo. Deixa a Torá de lado, deixa a lei de lado, que isso é coisa da cabeça de Moisés. Isso durou até Jesus. Agora é a graça. Agora é o Novo Testamento. Não. Yeshua não disse isso, não ensinou isso. Então, automaticamente, irmão, Yeshua nos conduz ao caminho que ele veio restaurar. A fé judaica original, restaurada por Yeshua. Restaurada, renovada, que ganhou uma vida, um cérebro, um coração, né, pensante e que sente
Então, meus queridos, é muito importante isso. Então, isso é inquestionável, irmão. Né? Yeshua e seus discípulos vivenciaram o judaísmo, e aqueles que desejam seguir ao Messias devem seguir os mesmos passos. Faça esse resgate. De antemão, adianto que o judaísmo de Yeshua é bastante diferente do judaísmo rabínico atualmente. Então, irmão, nós temos que resgatar o judaísmo praticado, ensinado, vivido por Yeshua e os seus talmidim, seus apóstolos. Nós não podemos entrar pelo caminho judaico ortodoxo dos dias de hoje, porque ele é anti-Yeshua, anti-Novo Testamento, anti-Mashiach em relação a Yeshua. Eles creem que um Mashiach virá, mas que o verdadeiro Messias, que é Yeshua, né, ele não é o Messias. Que Yeshua, que nós dizemos, né, que é o Salvador hoje, ele não é o Messias, ou Jesus, eles não acreditam. Então, eu não digo para você que você tem que entrar por esse caminho. Esse caminho não. Eu não entrei, não vou entrar, não quero entrar. Não ensino ninguém a entrar por esse caminho. Mas resgatar o verdadeiro judaísmo ensinado, vivido por Yeshua, eu e você precisa urgentemente. Porque ele não ensinou o cristianismo para ninguém. Então você que é cristão e tem boa intenção de seguir a Jesus de verdade, a Yeshua, então você tem a árdua tarefa de descobrir o que Yeshua verdadeiramente ensinou e procurar colocar em prática. Caso contrário, não adianta você ficar tentando encher linguiça e dizer, não, que isso? Foi assim que eu aprendi, né? E todos os caminhos levam a Deus, eu vou ficar assim mesmo. Tudo bem, pode ficar, é um direito seu, mas o que Jesus ensinou e o que Yeshua ensinou é diferente. Né? O que verdadeiramente o Filho de Deus e Yeshua ensinou é diferente daquilo que nós aprendemos dentro da igreja. Quando diz, Jesus ensinou aquilo outro, muita coisa não bate com os ensinamentos de Yeshua. Então faça esse resgate o mais rápido possível. Continuando. Razão pela qual este não pode servir de modelo aos seguidores do Messias. Aliás, este é um erro muito comum. As pessoas descobrem que Yeshua pregou o judaísmo e terminam por adotar a prática do judaísmo rabínico do século 21, sendo certo que este está repleto de ensinos que foram duramente criticados por Yeshua. Então, Yeshua foi contra as práticas judaicas? Não. Ele foi contra os excessos e acréscimos dos rabinos através da tradição oral desnecessária que ele viu eles ensinar naquela época. Então, quando você vê um Yeshua repreendendo um fariseu, chamando ele de hipócrita e dizendo que aquela tradição dos anciãos não tem nada a ver com a vontade de Deus, ele não está xingando a Torá. Ele não está abolindo a Torá. Ele não está falando que é desnecessário o cumprimento da Torá. Ele está dizendo que é desnecessário, que não é correto, e ele está se opondo às tradições desnecessárias dos rabinos da sua época. Inclusive, irmão, eu vou finalizar esse texto aqui te falando uma verdade. Sabe quem era Yeshua de verdade? Não era um pastor, não era um padre, não era um presbítero, não era um evangelista, não era um diácono. Sabe quem era Jesus? Yeshua era um rabino. Yeshua era um rabino. Você já leu aquela passagem que abre o evangelho, né? E de Mateus, e tem outros evangelhos também, que fala que ele chegou numa sinagoga, que deram a ele a Torá para ele ler, o rolo para ele ler, e ele leu lá em Isaías 61, quando ele disse assim, olha, o Espírito do Eterno está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados,
e e no final ele disse, hoje então se cumpre essa profecia. Irmão, entenda, um rabino ordenado daquela época, igual tinha naquela sinagoga, aonde Yeshua foi participar do trabalho, do serviço, ali deram a ele o rolo da Torá, ele nunca daria oportunidade para alguém falar se ele não tivesse a ordenação rabínica, porque nenhum personagem sobe no Aron HaKodesh para tomar da literatura judaica o rolo e fazer leitura em público se ele não tiver a ordenação de rabino. São vários os textos onde as pessoas chamam Yeshua de Rabi. Sabe o que significa Rabi? É uma abreviatura de rabino, de mestre, de líder, instrutor do povo judeu daquela época e até hoje. Da mesma forma que existe a abreviatura PR para pastor, existe a abreviatura Rabi para rabino. Então entenda isso. Dentro do contexto judaico da época de Yeshua, toda pessoa que trazia este título de Rabi, é porque estudou em uma das duas escolas que existia na época dele. A Beit Shammai, casa de Shammai, ou Beit Hillel, casa de Hillel, que eram duas faculdades de ensino que existia na época dele. Provavelmente Yeshua veio da escola de Hillel, porque os ensinamentos de Yeshua já constavam nos ensinamentos de Hillel da época. Mas para isso você tem que conhecer a literatura rabínica antiga escrita por Hillel. Senão, você nunca vai entender. Muitas coisas que Yeshua ensinou já constavam em escritos rabínicos de Hillel e da escola de Hillel daquelas épocas. Isso não está na Bíblia, meu irmão. Você tem que ir na literatura, nas fontes judaicas para você entender. Entendeu? A Bíblia não consta isso. Então essas são verdades que você aprende estudando dentro do judaísmo. Amém, meu querido e amado irmão? Nós vamos parar aqui. Essa foi a quarta parte do ensinamento, do estudo. Yeshua, o israelita que eu não conhecia. Eu vou terminar com oração e posteriormente, quando o Eterno nos dá a oportunidade, voltaremos com a quinta parte. Eterno, bendito seja o teu sagrado nome. Encerro este momento de reflexão, essa exposição, te adorando em oração, em nome de Yeshua. Peço ao Senhor que abençoe a pessoa que vai ouvir este ensinamento, que dê a ela, Senhor, entendimento, inteligência e capacidade de compreensão de tudo o que está sendo ensinado e que irá ser ensinado. Muito obrigado, Eterno, em nome de Yeshua. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Bishem Yeshua HaMashiach. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito seja o teu sagrado e santo nome, Eterno. Recebe a bênção final, a bênção araônica para a sua vida. Yevahechecha Adonai Vieshmiecha, Yair Adonai Panavelecha Vehuneka, Issa Adonai Panavelecha Viasen Lecha Shalom. Essa bênção significa que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, que o Eterno te abençoe.